Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A aba de suas vestes enchiam o templo. Os serafins voavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías foi um homem de Deus, um profeta, que estava vivendo uma crise nacional. O rei Uzias havia morrido e agora o pior ou um dos piores reis assumiriam o trono, que era o rei Acás. E a nação estava mergulhada no caos. Então Isaías, ele vai ao templo para adorar a Deus. E naquele dia, algo extraordinário aconteceu. Isaías, no momento da adoração, no momento em que ele estava prestando um culto ao Senhor, os céus se abrem diante dos seus olhos e ele vê o Senhor assentado num alto e sublime trono. As suas vestes enchiam o templo, serafins voavam ao redor do trono, com 2 asas cobriam os olhos, com 2 asas cobriam os pés e com 2 voavam e clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Naquele momento, Isaías reconhece as suas limitações. Quando ele olha para a majestade de Deus, ele entra num estado de profundo quebrantamento. E ele diz: ai de mim, que sou um homem impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o Senhor envia um anjo com uma brasa viva nas mãos, que tirava do trono de Deus, toca nos lábios de Isaías e ele é totalmente perdoado, curado e restaurado da sua iniquidade. Então o Senhor, ele faz uma pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías se coloca de pé diante do trono e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias maus. Nós, quando olhamos todas as circunstâncias ao nosso redor, somos tomados de indignação, muitos de desespero, muitos são afligidos, e a palavra do Senhor então nos convida a direcionar o nosso olhar, não para a luta, não para a circunstância, mas para o trono. O trono é o centro do universo. O trono é onde Deus está assentado. O Senhor nos chama a olhar para esse lugar, porque se nós olharmos para as nossas condições humanas, se nós olharmos para os governos, se nós olharmos para as crises, se nós olharmos para a situação que está a saúde no Brasil e no mundo, fatalmente nós vamos colapsar emocionalmente. Mas há um chamado de Deus para esse tempo. Olha para a minha majestade, olha para o trono, olha para o lugar mais alto da terra, que é onde Deus está assentado, onde Cristo está assentado à destra de Deus e onde nós, como igreja, também nos assentamos com Ele. O momento é de olhar para Deus. E quando Isaías olha para Deus, coisas começam a acontecer no seu coração, no seu interior. E a primeira coisa é que Isaías reconhece a majestade de Deus. Quando você olha para o trono, quando você direciona os teus olhos para aquele que é majestoso,
para aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, então você é tomado de uma confiança. Mesmo que você esteja passando por luta, por crise, por aflição, quando você olha para o trono de Deus, quando você olha para a sua majestade, você é tomado de confiança e de esperança, porque você passa a enxergar a soberania, a majestade e a autoridade daquele que vive e reina para sempre. Eu quero dizer, Deus está no controle do universo. Ele não perdeu o controle. Ele reina. Ele é o Rei das nações. Ele é o Senhor dos senhores. E o seu trono é um trono de justiça e um trono de graça. Justiça para aqueles que praticam a iniquidade e graça para aqueles que o buscam com o coração quebrantado e contrito e que verdadeiramente dependem do seu poder, da sua majestade, da sua presença. Daqueles que reconhecem que só o Senhor é Deus. Isaías, quando ele olha para o trono, ele vê a adoração dos anjos. Os anjos, serafins, que tinham 6 asas, cobriam o rosto, os pés e voavam em um sinal de profunda reverência. Quando você olha para o trono, você é cheio do temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é ter respeito, reverência por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele faz, pelo seu caráter, pela sua majestade, pela sua fidelidade, pelos seus atributos. Quando Isaías olha para o trono, ele vê a reverência, o temor e a honra com que os anjos adoravam a Deus. Mas ele também descobre que Deus é santo. Quando nós olhamos para o trono de Deus, nós percebemos a santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Deus é santo e Ele deseja que os seus filhos vivam em santidade, vivam uma vida que o honre, uma vida que manifeste a pureza e os valores do reino de Deus. Quando Isaías olha para o trono, ele percebe que a glória do Senhor está enchendo a terra, que as vestes do Senhor enchem o templo e que a sua glória enche a terra. Ei, nós somos o templo do Espírito Santo. Você é o templo do Espírito Santo. E quando nós somos revestidos pela presença de Deus, quando nós somos envolvidos pela presença de Deus, a glória de Deus começa a fluir através de nós. A glória de Deus começa a fluir através de você e encher a terra. Há um momento que a glória nos enche, mas há um momento que essa mesma glória que nos enche precisa fluir e transbordar na vida dos seus queridos, na vida das pessoas que estão ao seu redor. Essa glória de Deus vai encher a terra e vai destruir as obras do diabo e vai desfazer todas as trevas. A glória do Senhor, que flui através do seu povo, que flui através daqueles que verdadeiramente andam na luz da sua presença, vai encher a terra. Depois que Isaías olha para o trono, ele vê todas essas maravilhas, ele reconhece o quão limitado, o quão vulnerável ele era, e ele se humilha na presença de Deus. Meus amados, é impossível olhar para o trono de Deus, contemplar a majestade de Deus e se manter numa postura de arrogância, de orgulho, de soberba, de independência. Isaías reconhece os seus pecados e ele diz: ai de mim, Senhor. Quando você olha para o trono de Deus, não há outra coisa a fazer a não ser se humilhar debaixo da sua poderosa mão
e dizer: Deus, eu sou pequeno, eu sou fraco, não há em mim, ó Deus, força. Senhor, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, e o bem que eu desejo fazer eu não consigo. Então, naquele momento, um anjo do Senhor traz uma brasa viva, toca nos lábios de Isaías e o restaura. Queridos, não há sentença, não há pecado e nem maldição que resista o poder de um verdadeiro e genuíno quebrantamento. Quando nós nos humilhamos na presença de Deus, reconhecendo a nossa fragilidade, a nossa pequenez e o quão grande Ele é, o quão majestoso Ele é, então esse poder, essa glória, essa força, ela invade o nosso coração e ela trabalha as nossas limitações. Por isso o apóstolo Paulo dizia: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, na alegria ou na tristeza, na prosperidade ou na escassez, com saúde ou doente, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então vem a pergunta de Deus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem cumprirá o seu chamado? Quem abraçará o meu propósito? E esse homem que teve uma experiência com o trono de Deus, que contemplou a majestade de Deus, a autoridade de Deus, a santidade de Deus, a soberania de Deus, que se humilhou, que derramou seu coração numa atitude de quebrantamento, reconhecendo que ele era pequeno e vulnerável, mas que Deus era grande e poderoso. Então ele disse: Senhor, eis-me aqui. Sabe, queridos, não tem como contemplar o trono de Deus e não se dispor para ser um instrumento em suas mãos. Quando você enxerga o trono de Deus, quando você olha para a majestade de Deus, a despeito de todas as coisas que estão acontecendo ao teu redor, Deus coloca em você um senso de propósito. Você descobre que a sua vida é muito mais do que comer, beber, dormir e morrer um dia. Deus te levantou nessa geração para ser uma voz profética. Eu estou falando com você, você que se sente desmotivado, você que se sente pequeno, você que se sente acuado diante de tantas coisas que estão acontecendo ao seu redor. Ei, Deus está te chamando. Deus está te chamando para orar, para interceder, para pregar a palavra de Deus, para fortalecer os fracos, para edificar, para discipular, para abençoar. No meio de todo o caos, Deus precisa levantar um farol, alguém que verdadeiramente seja um instrumento de Deus na sua geração. Sabe, nós estamos vivendo nessa geração, nós estamos lutando contra um inimigo em comum, que é um vírus, que está colocando as nações de ponta cabeça, que está desestabilizando a economia, que está levando pessoas ao pânico, ao desespero, que está levando pessoas aos leitos de hospitais, que está matando gente. Sim, essa é a geração que o Senhor nos colocou, e é nessa geração que nós precisamos nos levantar e profetizar e glorificar e adorar e sermos voz de destino para tantas pessoas que nesse momento estão sem esperança, que estão feridas, que perderam pessoas queridas. Nós precisamos nos erguer como povo de Deus, como nunca antes, e dizer que o Senhor reina, que o trono de Deus não está vazio, e que quando nos sentimos impotentes, vazios, fragilizados, sem esperança, em crise,
É para lá que nós temos que olhar, para aquele que está assentado no mais alto e sublime trono, porque de lá vem a nossa força, de lá vem a nossa paz, de lá vem a nossa esperança, de lá vem a nossa restauração. É do trono de Deus que nós podemos nos levantar, nos reerguer e experimentar uma grande e poderosa revolução nas nossas vidas. Que nesse dia e nesses próximos dias possamos levantar os nossos olhos para os céus e declarar aquilo que está escrito no Salmo 125. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e que a soberania, a autoridade, a majestade de Deus preencha o teu coração, em nome de Jesus.